Olá pessoal, meu nome é Marcos e eu vim trazer aqui para vocês um pouco sobre o meu experimento da segunda prova de tópicos especiais em tecnologia de frutas e hortaliças. Então, o experimento que eu realizei foi uma elaboração de maionese temperada à base de azeite de oliva, chia e manjericão. Bom, introdução. O consumo de industrializados no Brasil, ele vem aumentando cada vez mais nesses últimos anos. Isso para todos os produtos industrializados, inclusive a maionese. E de acordo com a RDC 276 do ano de 2005, essa maionese ela pode ser formada por uma emulsão, ela é uma emulsão, né, formada por óleo, ovos e também deve ser acidificada. Esse óleo, por sua vez, que são os lipídios, eles vão desenvolver um papel muito importante nas características sensoriais, como aroma, sabor, textura, dentre outros. E dentre esses óleos vegetais que podem ser usados na formação dessa emulsão da maionese, temos o azeite de oliva, que ele é um óleo mais saudável, mais nutritivo do que os demais óleos que são refinados em escala maior na culinária brasileira. Além disso, é a única gordura vegetal que ela pode ser consumida diretamente virgem e crua. E esse azeite de oliva, que como vocês podem ver na imagem ao lado, ele é extraído então das azeitonas. Bom, eu vou falar um pouco então sobre a fibra alimentar. De acordo com a RDC 360 do ano de 2003, a fibra ela constitui um alimento que não é hidrolisado no trato intestinal humano por aquelas enzimas que ali se encontram. Isso quando o alimento é ingerido. E essas fibras elas vão realizar papéis muito fundamentais no intestino, no organismo humano, que vão atuar então na velocidade do trânsito intestinal, bolo fecal e também na saciedade alimentar. Com isso, então, a ingestão dessas fibras, elas possibilitariam uma melhor saúde nutricional àqueles que o consomem. No caso também, quem consumir a maionese com uma quantidade significativa de fibras, também trará uma melhor saúde nutricional em relação à maionese tradicional. Aí eu coloquei nessa imagem alguns grãos que possuem fibras que podem então ser adicionados na maionese para aumentar essa quantidade de fibras. Pois bem, dando mais ênfase então ao conteúdo de frutas e hortaliças, eu vou falar um pouco sobre o manjericão, que é considerado uma planta aromática e medicinal. Ela possui características funcionais, isso devido ao seu poder antioxidante, alto teor de flavonoides, taninos, e também ela é muito indicada para bronquite, tosse e dores de garganta, sendo importante então, né, para a medicina brasileira. E também, por sua vez, é importante então temperar a maionese com a planta, além de todas essas características medicinais. Além, é claro, né, do sabor característico, do aroma que será cedido para o produto, será cedido para a maionese. O manjericão também ele tem muita importância econômica em relação à extração de seus óleos. Aí eu coloquei aqui uma imagem para você, só ilustrando mesmo o manjericão. Qual foi o objetivo do trabalho, então? Foi testar uma nova formulação de maionese temperada que foi produzida com azeite, acrescida de chia como obtenção de fibras e também temperada com manjericão. Então, continuando a pesquisa, na metodologia, então, realizou-se duas formulações de maionese, a formulação A e a formulação B. Os itens que foram utilizados, como óleo de soja, azeite, chia, os ovos e o sal, foram adquiridos todos esses itens em supermercados da cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. E o suco de limão, né, que era o do limão, e
e o manjericão foram colhidos então da minha própria casa, onde a gente tem plantações de limão e de manjericão. Então, na formulação A utilizou-se como fonte de lipídio o óleo de soja e na formulação B, azeite de oliva. Em ambas as formulações usou-se então 100 gramas de ovo cozido, 5 ml de suco de limão e 5 folhas de manjericão e sal. Mas na formulação B, além desses itens, usou-se então 25 gramas também de chia. Para o preparo então das formulações, tudo começou com a lavagem, né, das folhas de manjericão para a retirada de sujidades mais grosseiras, como terra, insetos, dentre outros. Logo após, procedeu-se então à sanitização em água clorada a 150 ppm de clorativo. Além da lavagem e da sanitização das folhas de manjericão, também houve um preparo prévio do limão, onde foi retirado o suco do limão, então 5 ml de suco de limão para cada formulação. E na formulação B, onde houve a inserção de semente de chia, foi pesado então 25 gramas para a posterior adição. Logo após o preparo de todos os materiais, ambas as formulações foram colocadas separadamente num processador, neste caso no liquidificador, onde na formulação A foi adicionada inicialmente os dois ovos, né, 100 gramas, foi adicionado também suco de limão, manjericão e o sal, e foram triturados. Logo após foi adicionado então fio a fio o óleo de soja para que ganhasse aquela consistência de uma emulsão, até chegar nesse ponto de emulsão. Na formulação B, então, adicionou-se os mesmos ingredientes, além de também adicionar a semente de chia. E com isso também foi adicionando fio a fio o azeite de oliva até ganhar essa consistência de emulsão. Logo após a formação da emulsão, as maioneses foram adicionadas em tigelas. Aqui, como vocês podem ver, nessa parte de cima da imagem, a formulação A, e na parte de baixo da imagem, a formulação B. Então, seguindo a metodologia aí, após o preparo das duas formulações, elas seguiriam então para uma análise físico-química. Uma dessas análises seria então o pH, onde seria pesado 50 gramas da amostra, adicionado água e homogeneizado, e identificado o pH com o auxílio de um pHmetro, como vocês podem verificar na imagem. A próxima etapa das análises físico-químicas, então, seria a acidez total titulável, no qual a gente poderia utilizar a própria amostra no qual foi realizado o pH, ou então preparar novas amostras. Realizando a mesma coisa, pesar 50 gramas, adicionar água, homogeneizar. No caso, em vez de identificar o pH, adicionaria então fenolftaleína e faria a titulação com hidróxido de sódio 0,1 normal, com a concentração então já conhecida. Outra análise aí que poderia ser feita é a análise colorimétrica, na qual a cor das amostras das emulsões de maionese poderiam ser determinadas então no sistema L, A e B, que seriam fornecidos pelo colorímetro portátil. Como vocês podem ver aí
exemplo do colorímetro com o tomate. Então, cerca de 10 gramas da amostra da emulsão deveria ser colocada em algumas placas de Petri, então, de modo que cobrisse o fundo para a identificação. Uma outra análise seria a textura, e esse estudo do perfil de textura da maionese ele poderia ser realizado com esse analisador de textura, no qual as amostras de maionese então poderiam ser colocadas em alguns recipientes em uma determinada velocidade e distância. E os atributos que poderiam ser estudados, por exemplo, aí poderiam ser a firmeza, a coesividade, consistência, índice de consistência. Aí, como vocês podem ver nessa imagem, é um texturômetro. Então, a análise de clorofila que poderia ser feita aí, poderia ser realizada da seguinte maneira: pesar 50 gramas em uma balança analítica, colocar em beckers contendo 250 ml de hexano e deixar as amostras de maionese em repouso e logo após filtrar para recuperar o solvente. Depois recolher esse óleo e medir em um espectrofotômetro para obter o resultado da concentração de clorofila. Bom, seguindo então aí as avaliações, temos aqui a análise sensorial da maionese temperada, no qual foi oferecida a 5 provadores diferentes e no intervalo entre uma amostra e outra foi oferecido também a água para que eles pudessem tomar para lavar as papilas degustativas. E foi oferecido também essa tabela para eles preencherem, no qual estava pedindo para eles provarem as amostras da esquerda para a direita e escrever o valor da escala que eles consideram importante na amostra. Aí, como vocês podem ver na tabela, os atributos que foram pedidos para que eles colocassem a nota, desde cor, aroma, textura, aparência, sabor, até a avaliação global, para ambas as formulações, formulação A e formulação B. Aí também tem a escala de notas, onde 9 significa gostei muitíssimo e 1 desgostei muitíssimo. E essa escala varia de 9, 8, 7 até 1. Logo após essa segunda tabela que foi dada aos provadores também para eles responderem, estava falando que era para eles indicarem uma atitude de compra ao encontrar as maioneses no mercado. Isso se eles comprariam, se possivelmente comprariam, ou se jamais comprariam, por exemplo. Aí na tabela tinha a formulação A e formulação B, como vocês podem verificar na imagem, e a intenção de compra, onde eles poderiam ir de 5 até 1. Então, logo após os provadores responderem o questionário, os dados então foram compilados e foram levados ao teste de aceitabilidade, que foi realizado pela aplicação da ANOVA, ao nível de significância de 5%. E também o índice de aceitabilidade foi feito pela fórmula A vezes 100 dividido por B, onde A seria a nota média obtida para cada produto e B a nota máxima dada ao produto. Então, caso tivesse sido realmente realizadas a análises, a gente encontraria então alguns resultados físico-químicos, como a de cor, textura, clorofila, pH e acidez, no qual foram apresentadas as metodologias que seriam realizadas. Então, os resultados encontrados então referentes ao questionário aplicado, vocês podem verificar aí nessa tabela que a gente tem os atributos, como cor, aroma, textura, aparência, sabor, avaliação global e também a intenção de compra, que essa escala de intenção de compra ia de 5 a 1, da formulação A e da formulação B.
no qual vocês podem verificar que, por exemplo, no quesito aroma, a formulação B atingiu 9,4. E na textura da formulação A atingiu 9,8. E todos esses também teve o seu desvio padrão. Agora, teve amostras também que obteve resultados bem abaixo, como por exemplo o sabor da formulação A, que foi um parâmetro de 4,6, enquanto da formulação B foi de 9,8. Foi realizada então uma ANOVA, né, onde tem-se na tabela as fontes de variação, provadores, formulação, resíduo e o total, a soma dos quadrados, o grau de liberdade, quadrado médio e o F. O F vocês podem observar que ele é abaixo do F crítico. Portanto, já que o F é menor do que o F crítico, não há uma diferença significativa entre as amostras. E vocês podem verificar também que esse valor de P ele é maior que 0,05, que é a significância de 95%. Portanto, não há essa diferença entre as amostras. Pois bem, aqui nessa tabela, então, a gente pode verificar o índice de aceitabilidade. Sendo que o índice de aceitabilidade ele tem uma boa repercussão com acima de 70%. Aí aqui vocês podem verificar que houve uma variação de 65% no tributo textura da formulação B e também até 98% da formulação A em textura também. Agora, a textura da formulação B, ela foi o único atributo com índice de aceitabilidade abaixo de 70%, que foi o 65%. Os demais atingiu o esperado de 70%. Em uma formulação de maionese feita por Isidoro, a banana verde elas obtiveram um resultado de cor próximo à maionese comercial, além de se obter também uma melhor aceitação entre os provadores. Já em outro estudo, com adição de folha e fruto de aroeira, as características físico-químicas e sensoriais elas não indicaram então interferência negativa nas formulações que foram elaboradas. Pois bem, para concluir a pesquisa então, a maionese temperada, que foi formulada com azeite, ela apresentou característica sensorial bem satisfatória em relação à maionese tradicional. E também a adição de semente de chia não interferiu negativamente nas formulações que foram elaboradas, mesmo que a textura da formulação com semente de chia tenha sido um pouco negativa. Portanto, então, seria uma boa opção para uma alimentação mais nutritiva e mais saudável. Então, aqui estão as referências que eu utilizei para realizar essa pesquisa. Eu queria agradecer a atenção de todos. Muito obrigado.